Então, nós vamos aqui ler o versículo, capítulo 13 de Números. Muito bem, no versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. E como eu sempre gosto, Senhor, de relembrar a oportunidade que temos tido de podermos ter a Tua palavra, de lermos, de podermos, Senhor, com as portas abertas, chegarmos à Tua casa, louvarmos, ouvirmos testemunhos, apresentarmos criança a Ti, Senhor, e deixar que o Espírito Santo se mova nesse lugar. E que essa liberdade nunca se perca no Brasil, Pai. Que a gente possa sempre valorizar esse momento, Pai. Que estamos aqui em liberdade, mas, Senhor, em gratidão. Estamos em expectativa, sim, porque sabemos que quando nos reunimos, o Espírito Santo se manifesta. E eu quero te pedir, amado, Senhor, fica à vontade. Passeia no nosso meio. Enquanto a palavra for falada e ministrada, que haja cura, Senhor, que haja milagres. Senhor, que caroços sumam, ó Deus. Senhor, que ossos sejam curados. Que enxaqueca, Senhor, desapareça. Ó Deus, que a enfermidade seja colocada na cruz do Calvário e Ele receba a bênção da cura que há no Jeová Rafá. Mas também, Senhor, que as nossas mentes possam estar voltadas para aquilo que Tu queres nos ensinar nessa manhã. E tudo aquilo que possa tentar atrapalhar, nós já jogamos por terra agora. Que a nossa mente esteja cativa em Cristo Jesus. Para, Senhor, aprendermos, Senhor, as Tuas orientações e aquilo que Tu queres para que a gente possa ter uma vida abençoada e uma vida abundante. Assim eu oro, confiado em Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Amados, esse texto que está aqui no Antigo Testamento, aqui, um texto em Números, e é uma escrita de Moisés, a gente às vezes observa e pensa que nós só podemos referenciar alguma coisa do que Cristo e que Deus está fazendo em relação às coisas atuais. Elas são importantes. Tudo que acontece hoje, porque nós estamos esse é o nosso momento. Os discípulos ativos somos nós, eu tenho falado isso. Agora é a nossa vez. Né? Agora é a nossa vez de desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós, mas entendermos também que algumas dificuldades vão aparecer e algumas situações vão se levantar e a gente tem que saber como agir nessas situações. É isso que a palavra de Deus quer sempre nos trazer, esse entendimento. E nessas lições aqui que nós vamos tirar, nesse momento que Moisés, ele toma a posição de uma obediência a Deus, e ele vai dar um comando àqueles líderes de Israel, porque a palavra de Deus diz no versículo 1, aqui hoje nós estamos com uma dificuldade, então os irmãos podem olhar na tela, no capítulo 13, no versículo 1, vai haver um reconhecimento de Canaã. E o Senhor diz assim, olha o que está no começo. E o Senhor disse a Moisés. Quem disse a Moisés? Quem falou com Moisés? Foi o Deus de Israel. Foi o Deus de Abraão. Foi o Deus de Isaac. Foi o Deus de Jacó. E agora o Deus de Israel. E esse Deus de Israel havia prometido a Abraão e deu uma palavra a ele. Quando mandou que ele saísse da sua terra e fosse para um lugar que ele mostraria, havia uma promessa para ele. E depois Deus disse que aconteceria algumas situações com esse povo, mas Deus tiraria, depois de um momento, Deus tiraria ele dessa situação e cumpriria a sua promessa. E aqui o Senhor vai dar um comando, né? Um direcionamento a Moisés, e o versículo continua dizendo: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Acho que esse aqui é muito interessante, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus fala com Moisés, chegou o momento. E eu quero crer que hoje Deus vai liberar uma palavra assim para você. Chegou o momento. Chegou o teu tempo. Chegou a hora. Toma posse. E aí Moisés diz, chegou o momento, Moisés.
Então, vamos com estratégia. E isso é muito importante, que quando a gente vai aprendendo aqui essa palavra, a gente vai vendo que Deus ele não trabalha de forma bagunçada. Ele trabalha com estratégia. Ele diz, haja estratégia, Moisés. E aí ele diz, envia alguns homens em missão. A missão dele é reconhecer a terra. Eles vão reconhecer aquele lugar. Então a missão não era para decidir se entrariam no lugar, mas a missão dele era para planejar como entrariam. Entenderam isso? Não é se entrariam no lugar. O lugar já era dele. Deus disse, eu vos dou. Né? Olha só, no versículo 1, eu vou ler aqui. A terra que dou aos israelitas. Deus está dizendo, é de vocês. Agora é tomar posse. Então a palavra diz, não vou mostrar como vocês, se vocês vão entrar na terra. Será que vai haver dificuldade? Não, eu vou mostrar a vocês. Vocês vão ali para planejar e reconhecer como vocês vão entrar naquele lugar. E aí a palavra de Deus diz que Moisés, sabiamente, porque Deus também falara isso, escolhesse os líderes, né? Líder de cada tribo, isso não foi escolhido assim a esmo, ele escolheu os líderes, e aí a palavra do Senhor diz que os nomes de cada líder da tribo foram sendo escolhidos. Entre o nome de destaque que queremos falar, né, está de Oséias e está também de Calebe. Oséias, ele vai ser mudado o nome, o próprio Moisés vai dar o nome a ele, chamando ele de Josué. Por isso que Oséias se chama Josué. E é interessante que eles vão, né? A palavra de Deus diz que essa missão, eles começam essa missão e começam ali, né, no versículo 13:1, o Senhor dá essa terra, envia os líderes e agora vem o relatório da terra. Isso aí está no versículo 17, que nós vamos lá. No versículo 17, não é no relatório. O que eles deveriam fazer? Desculpe. No versículo 17... Quando Moisés enviou para observar a terra, disse, subam pelo Neguebe, prossigam até a região montanhosa, veja como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Tenha conhecimento. Olha, isso aqui é muito importante. Porque quando a gente entra para conquistar alguma coisa, a gente precisa saber. A palavra de Deus diz, se você não sabe se você vai conseguir construir o muro até o final, para. Se você não tem condições de enfrentamento com o exército, não entra nesse enfrentamento. Entende isso? Só que agora Deus diz, eu estou dando a terra. Agora vocês vão reconhecer, através dessa palavra de Moisés, diz, vejam como é a terra. Se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Era para quê? Ah, não, vocês são fortes, vocês não entram. Se são fracos, vocês entram. Não era isso. É para ter noção do tipo e aplicação de força que você vai precisar ter. Às vezes nós vamos precisar aplicar um nível de força, o nível de disposição, de ativação, para poder ter alguns enfrentamentos. Então, se aquele povo é fraco, então é esse nível de guerra ou de ação que eu vou ter. Se é forte, eu já preciso me preparar mais. Entende isso, igreja? Amém. Então, vamos mais um pouquinho. Eu parei aqui no 19. Se a terra em que habita é boa ou ruim, se a cidade que vive são cidades de muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos. E ainda ele fala, sejam corajosos. Na hora que nós temos um comando, o povo de Israel está tendo um comando, ele diz assim, ó, vocês vão planejar como vão entrar. Não é se vão entrar, vocês vão entrar, mas vamos planejar como vamos entrar. Vamos fazer as coisas com sabedoria. A palavra de Deus diz em Tiago, se nós não tivermos sabedoria, vamos pedir a Deus. Então também peço nessa hora que Deus libere uma unção de sabedoria para a igreja, para essas conquistas. Então ele aqui está observando isso, mas eles vão, a palavra de Deus diz que eles vão com uma palavra, sejam corajosos. Não há que a coragem é o enfrentamento do medo, você sabia disso? Não é que não haja receios, mas a coragem é você enfrentar o medo. Então, sejam corajosos. Pode ser que em algum momento venha desestabilizar alguma coisa no seu emocional, você veja que o povo é assim, que a terra é assado. Aí você, olha, sejam corajosos, vão enfrentando, vocês vão precisar ficar lá, reconhecer, e tragam essa notícia para mim. E a palavra do Senhor diz que eles foram, né, e trouxeram o fruto da terra. E que essa uva que eles trouxeram, precisaram ali no versículo 23,
diz assim, quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Né? Então eles observaram, a terra era boa, realmente a terra manava leite e mel. É uma terra de produtividade. E aí, isso foi muito bom, eles levaram. Eu fico imaginando 2 homens levando aquele cacho de uva, né? O cacho de uva desse tamanho assim, já fica admirado. Quem gosta de uva aí, diga amém. Né? Aquela uva, ou seja, vermelhinha ou verdinha, como você gosta, com caroço ou sem caroço, que agora tem até que escolher, né? Com caroço ou sem caroço. Né? Quando a gente pega aquele cacho grande, a gente fica admirado. Não, o cacho que eles levaram, 2 precisavam levar o cacho. Quando chegaram, glória a Deus. Agora, quando eles chegaram, né? Quando eles retornaram, houve uma situação muito interessante. Eles retornaram, aqui do versículo 26, eles retornaram a Moisés e Arão, a toda a comunidade de Israel. E esse foi o texto que nós lemos também, né? Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. Então, havia uma concordância. A terra é boa. Ele fala, a terra é ótima. Olha só o que nós trouxemos aqui. Olha o fruto dessa terra. E eles mostraram à comunidade de Israel. E aí agora, a palavra de Deus diz que eu creio que eles ficaram felizes. Quando o povo todo viu aquelas uvas, né, aqueles cachos de uva, deve ter ficado assim, muito admirado. Agora, há um momento, e aqui vai haver uma divergência. Vai haver uma divergência por quê? Porque 10 deles não continuam com essa palavra. Os 12, foram 12, para você que ainda não pegou, foram 12 líderes. Mas 10 deles, a maioria, eles vão mudar agora o seu discurso. Até o momento das uvas, da terra, estava tudo bem. Mas agora eles vão falar diferente. Eles vão deixar que um relatório negativo seja liberado. E aqui no versículo 17, depois no versículo 28. Mas o povo que lá vive, diz assim, alguns estão... Deixa eu voltar aqui para poder entender. Vamos no 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Amada, agora, esses homens começam a trazer um relatório do que eles observaram. E parece que a palavra que Moisés já havia liberado para eles, sejam corajosos, tenham uma atitude de coragem, não deixem o medo invadir o coração de vocês. Eles viram, observaram, tiveram uma disposição de ficar 40 dias lá, olhando tudo. Quando voltaram, trouxeram na bagagem o medo. Eles enfrentaram, porque a gente pensa que foi fácil, foram 40 dias se escondendo. Olhando, observando, relatório. Olha, vai para lá, vai para cá. Eu não sei se os 12 andaram junto, porque 12 pessoas andando junto. Quem que são aqueles 12 ali? Então, creio que eles fizeram uma estratégia. Vai para ali, vai para cá. À noite a gente reúne aqui. Vamos agora esse dia. Eles foram, tiveram coragem. Mas diante do que eles foram observando, aquilo foi tomando o coração deles. E 10 pessoas, 10 líderes, trouxeram na bagagem o medo. Amado, em nome de Jesus, quando Deus te dá dando um direcionamento e uma resposta, quando o Senhor está nos dando, falando, chegou o tempo, chegou o momento da tua vitória. Mas a gente pensa que vitória vai ser tudo fácil. Precisamos reconhecer, olhar, analisar o que está acontecendo para nós não perdermos a bênção. Então, o que acontece? Nós temos que ter o cuidado para não trazer uma bagagem de medo conosco. E levarmos esse medo para um ambiente que não deveríamos levar. Esse medo deveria ou ficar ali, eles conversarem, não está na palavra, penso eu que eles deveriam fazer assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu estou preocupado com algumas situações. E aí eles ali conversariam, e diriam, o que está acontecendo? Não, a gente viu essa situação aqui, eu acho que vai ser perigoso. E alguém sempre vai se levantar e vai dizer, rapaz, que isso, rapaz, confia. Mas eles guardaram, eles não confessaram,
Eles não se trocaram as ideias. Porque a gente observa aqui nesse texto que eles vão surpreender com essa palavra negativa. E eles disseram o seguinte: aqui estão os frutos, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Ainda disseram: nós vimos descendentes de Enaque. Né? Os descendentes de Enaque são pessoas grandes, fortes. E aí eles ficaram com essa impressão e esqueceram daquilo que Deus podia fazer. Irmãos, não sei qual é a dificuldade que a gente às vezes passa, ou a gente vai falar nós, para nunca tirar o preletor do assunto. Às vezes a gente passa por situações que acontece isso. Nós estamos diante de uma palavra, de uma bênção de Deus, e parece que quando nós olhamos e trazemos o relatório aqui na nossa mente e começamos a balbuciar as coisas que pretendemos, desde olharmos a grandeza de Deus, nós começamos a olhar as dificuldades, os empecilhos que estão se levantando. Isso trouxe um problema muito sério para aquela situação, porque isso foi trazendo um descontentamento. O povo começou a ficar preocupado. Imagina, 10 pessoas dizendo: o negócio está ruim. Vocês gostaram do cacho de uva? Gostaram dos figos, tudo que nós trouxemos? Mas não vai dar para comer, não. Aproveita isso aí que é a última. É como se estivesse falando isso, porque não dá para entrar naquele lugar. Aquele lugar tem gigantes, aquele lugar tem gente forte, a cidade é toda murada. Não tem como enfrentarmos isso. Então, eles foram dominados pelo medo. Em nome de Jesus, todo espírito de medo saia, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está te atemorizando, que nessa hora o Espírito Santo que está aqui comece a arrancar do teu coração todo medo. Tudo aquilo está te tirando a confiança do que a promessa de Deus na sua vida. E olha como nós vamos observando aqui. E a palavra de Deus diz que esse relatório foi ruim, mas aconteceu um fato interessante. Alguém se levantou. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa falar. E aí Calebe, a palavra do versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. E ele não estava se apoiando nele. Ele disse: subamos, porque está debaixo de uma promessa. Deus disse: é nosso, é seu. A bênção é sua. Me ajude agora a pregar. Fala para o seu irmão: a bênção é sua. Suba, tome posse da terra. Precisamos. O que ele estava falando? Ele estava rejeitando aquela palavra contrária. Irmãos, às vezes as coisas, a gente está ali batalhando e se levanta uma palavra contrária. Uma palavra pode destruir todo o projeto de Deus. Uma palavra contrária pode destruir, porque se nós recebermos e deixar entrar no coração, vai fazer um estrago, vai tirar a nossa confiança, o nosso foco. E aí Calebe se levanta e diz para eles: não permita, não faça isso, não deixe isso acontecer, né? Mas os 10 espias, amados, quando alguém é tomado pelo medo, por isso eu digo, esse capítulo traz muito ensinamento. Quando alguém traz na bagagem o medo, e além de ficar com... Se ele trouxesse a bagagem, da bagagem dele, essa pessoa, o medo, e ficasse com ele, tudo bem. Mas o problema é que o cara abre a bagagem. Ele quer que todo mundo participe do medo. Que beba essa água, que coma essa comida que está na bagagem. E é isso que o povo, a palavra de Deus diz, que eles começaram a falar: não podemos, versículo 31, não podemos. Calebe libera uma palavra para eles: ó, subamos, tomamos a terra, porque nós venceremos, nós estamos com o Senhor. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: sabe quais são os homens que tinham ido com ele? Os 10. Disseram assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Toma cuidado com isso. Aprenda com essa história aqui, história bíblica. Olha o que eles começaram. Olha como os olhares deles começaram a mudar. Agora não só a bagagem do medo, mas agora estavam declarando a derrota.
O perigo de nós deixar que o medo entre no nosso coração. Eu estou dizendo que ninguém deve sentir medo. A coragem é o enfrentamento do medo. Então o medo existe, os receios existem. Mas a coragem é uma disposição que Deus nos dá para enfrentamento. Mas o problema é que quando o medo acompanha, e aí você tem que ter cuidado. Porque se Deus está a ponto que daqui a pouco eu tenho visto como Deus está trazendo resposta. E por certo essa semana vai chegar a sua. Tá certo? Vai ser mais alguém chegando, porque esse ano vai ser tremendo. Esse ano de cuidado, de primeiro amor, Deus está fazendo algo tremendo. Deus está te preparando para as coisas grandes dele. Por isso não deixa que o medo invada você, porque depois, se a gente aceitar essa palavra que está chegando de medo, sabe o que vai vir? Vai tirar a nossa fé, vai roubar a nossa fé. E vai tentar esmorecer a gente. E a palavra de Deus diz que ele agora declara. Sabe o que o medo quer fazer? Que você declare a sua derrota. É poder, não fala, há poder no nome de Jesus. Não faça isso. Não declare a sua derrota. Pode ter sido que a coisa ainda não aconteceu como você espera. Mas vai acontecer. Diga aí, vai acontecer. Oh Deus. É isso que Caleb estava falando. Gente, para de olhar o gigante. Mas aí eles disseram ali, não podemos atacar aquele povo ali no versículo 31. E no versículo 32, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Aí a coisa começa. Amado, é isso, a gente tem que ter cuidado dentro da nossa casa. Dentro do nosso lar. As palavras negativas que começam a surgir, a gente vai deixando. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa não ainda conseguiu entender, agora colocando para os dias de hoje. E aí não são pessoas, nem sempre todos são israelitas, quer dizer, nem todos são servos, nem todos são filhos. Mas se todos forem filhos, tem que ter cuidado. Porque isso pode atingir os filhos também. Pode atingir aqueles que servem ao Senhor. Esses homens eram líderes de Israel. Homens de comando. Dentro da sua tribo. E a gente quando fala em tribo, não pensa em 5, 6 pessoas não, eram milhares de pessoas. Moisés estava com milhares de pessoas. Então um líder desse, nada de líder de grupinho, de pequenos grupos. Eram líderes de tribos, homens de decisão, e agora eles deixaram que aquela situação fosse liberada com as suas próprias bocas. E quando eles liberam, há um mover espiritual para atrapalhar. Mesmo nessa época, por mais que Paulo que vai nos explicar batalhas espirituais, ou batalha espiritual, isso não muda, porque isso começou no Jardim do Éden. Então, a batalha, quando eles começaram a liberar, aquele espírito de medo, de pavor, de temor, de terror, entrou no coração do povo. E o povo começou a reclamar. O povo começou a perder a fé. A palavra de Deus diz aqui, o relatório negativo acerca daquela terra entre os israelitas se espalhou. Senhor, poder no nome de Jesus. Vou ler aqui no versículo 31. E até eu vou ler aqui mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Aí disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devolve os que nela vivem. Olha o que eles falaram, gente. O Senhor falou, vá reconhecer a terra que eu vos dou, vocês vão ter que entrar com estratégia, vocês vão tomar posse, vocês vão ver a forma de entrar. Aí sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, a terra que percorremos para espiar, devora os que nela vivem. Ele está dizendo, nós vamos ser derrotados, o negócio é terrível lá. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Sabe o que estava acontecendo, amados? Quando o medo começa a entrar, olha o que faz. Você tem que aprender com isso aqui. Se você tem sentido certos receios, certos medos, o Senhor está falando para você começar a repreender esse espírito de medo. É isso que você tem que fazer.
Fica com a promessa. Toma posse da promessa. Você vai tomar posse, você vai entrar em Canaã. Faz assim, eu vou entrar em Canaã. Mesmo sentado, eu vou entrar em Canaã. Eu vi um pastor e eu concordo com ele, não lembro agora quem foi, não sei se foi o Hermínio, mas não sei se foi o Subirá, pastor Subirá, mas eles falam assim, Canaã é aqui na terra, irmão. Quem disse Canaã é no céu? Que a gente precisa de terra que manda leite e mel, de uva, essas coisas. A bênção do Canaã é aqui. A bênção do céu é com Jesus. A gente vai estar em Jesus. Não vou estar lá em Canaã. Cadê Jesus? Vou procurar Jesus por aí, deve estar lá. Não. Quando nós vamos para o céu, nós vamos estar no Senhor. A promessa das bênçãos da vitória é aqui nessa terra. Então você precisa tomar posse. Você não pode deixar, se alguma palavra te perturbou por esses dias, te colocando impossibilidade, você aqui na mente já vai repreendendo. Já vai repreendendo. A vitória é sua, a bênção é sua. Em nome de Jesus. Por isso a gente diz aqui, eu até coloquei, existe um slogan dessa, que fala assim, se está ruim, ainda tem como ficar pior. Eu já ouvi isso, né? Eu sigo não vou falar o nome dele não, aí ele fala assim, se está ruim ainda pode ficar pior, mas ele mostrando as situações, né? E aí é verdade, tem pessoas que tomam posse disso. Esse que ele falou, se já estava ruim, tem gigante, tem força gigante assim, mas ele nos olha como gafanhoto e nós também. Ficou pior, porque ele está dizendo assim, eu sou um gafanhoto diante desse gigante, eu sou um nada. Será que às vezes a gente não fala isso, irmão? Eu não consigo, eu não posso, eu sou um fracassado. Irmão, a poder o nome, joga essa palavra por terra hoje. Você é servo, você é filho, você é abençoado, você é mais que vencedor. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem que manter a nossa confiança, né, no autor e consumador. Pode botar Hebreus 12, versículo 2. Nós precisamos manter essa confiança no Senhor. Então vai ter ali na tela olha, Mateus 12, assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui eu fui buscar esse consumador, porque parece que consumador acabou com a fé, né? Quando alguns vão ler assim, consumador, então ele consumiu a minha fé. Ele traz a fé e consome a fé. Não, consumador, o significado aqui é aperfeiçoador. Indica que ele é quem guia a nossa fé até a sua plenitude e destino final. Então, ele é autor da sua fé e vai levar a sua fé até o destino final. Para você não ficar, é ele que te ajuda. É ele que te dá a confiança e você fala, eu vou chegar até lá. Entende isso? Então, glória a Deus por isso, né? Então a gente precisa entender que o que aprendemos com esse texto, que o cumprimento da promessa não nos exime da luta. Tem luta, tem luta. Deus fez a promessa a Abraão e nos dias de Moisés havia chegado esse tempo do cumprimento. Mas isso não significa que não haveria luta e barreiras para enfrentarmos. O detalhe é que a gente acha porque Deus fez a promessa e que chegou o tempo que não tem luta. Não tem tempo de estudo, né, filhão? Tem muito estudo aí na carreira, tem muito trabalho, tem muita aplicação, mas a vitória é nossa. Pastor, mas eu estou estudando muito. Continue estudando, que vai chegar o dia que a bênção vai estar na tua mão. Continua mandando currículo, que vai chegar o dia que a empresa vai te chamar. Irmão, tem que ser assim a luta. Mas eu já mandei currículo. Continue mandando. Tivemos uma experiência, eu vou também falar nomes, porque a gente guarda nome para certos fatos. Nós tivemos uma experiência muito interessante essa semana passada. Na segunda-feira, um dos nossos irmãos disse da preocupação que estava acontecendo com ele diante de um problema sério que surgiu na empresa. E realmente era um problema sério, a preocupação tinha peso. E aí a gente falou, rapaz, fique tranquilo, o Senhor é contigo, não tome posição, porque certamente Deus ia agir por ele. Irmãos, ele falou na segunda-feira, na quinta-feira estava tudo resolvido. Tudo resolvido. Não estava dormindo antes, agora está dormindo que até ronca. Irmão, que bênção, né? É assim, irmão, você tem que confiar. Um levante. Se ficar com a palavra, não, mas não sei o que, mas aquilo. Eu não quero saber se a cidade é fortificada, se tem gigante, se é forte. Eu sei que Deus me falou para tomar posse, eu vou tomar posse. Quantos vão tomar posse, digam amém.
No tempo de Jesus, ele ensinou os discípulos a importância de enfrentar provações. Nós sabemos disso, né? Lá em Marcos 4:35, nós vamos ler o texto. E esse que vai nos mostrar nesse texto, ele vai nos mostrar que o Senhor não nos abandona na provação, mas para a gente ser fortalecido na fé. E aí esse texto vai falar assim, ó, vocês conhecem, mas eu vou ler ele aqui, 6 versículos. Naquele dia ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Preste atenção porque eu trouxe esse texto aqui. Porque há um aprendizado de Jesus para os tempos de hoje. Claro que nós não vamos passar uma situação de ter que reconhecer uma terra para tomar posse dessa terra. Essas coisas são de forma espiritual ou do momento que estamos passando. Essa terra que queremos conquistar, às vezes é o emprego, às vezes é questões financeiras, a saúde. Então, aqui a palavra de Deus diz que essas lutas que passamos, Ele não vai nos abandonar, mas vai permitir que elas aconteçam para nós podermos crescer. Para nós sabermos que Ele pode fazer. Sabe as pequenas experiências que você já teve com Jesus? Você consegue lembrar alguma? Essas experiências é para que você possa se alicerçar nela e saber que Deus pode fazer coisas maiores. Então Ele vai te dando experiência dentro da sua realidade. Ao cristão novo, aquele que começou ontem, ele vai dar uma experiência a esse jovem, ou essa jovem, essa pessoa. Aqueles que já estão mais tempo, já vem com uma carga de experiência, que quando chegar um momento mais sério, um momento de colocar o pé em Canaã e tomar posse, e não deixar que o medo o invada, não colocar na bagagem esse medo e ainda levar para casa o medo e atrapalhar toda a família. Então o Senhor nos leva a algumas experiências, sabendo que Ele está lá conosco. Parece que Ele não está fazendo nada, mas Ele está. Então no momento que Ele está naquele barco com os discípulos, Ele está ensinando. Ele está dizendo, Ele permitiu que uma tempestade viesse e a impossibilidade. Olha aí a impossibilidade. O que os discípulos podiam fazer? Era nessa hora que Jesus estava mostrando que até nos momentos impossíveis Ele pode agir. Então eles falavam, olha, vamos perecendo. Não se dá que estamos aqui para morrermos? Não está que estamos perecendo? Aí o Senhor se levanta calmamente. Gente, pensa isso. Ele olha para o vento. Ou melhor, quem consegue olhar o vento, né? Olhar o vento é uma forma. Então ele sente o vento e diz, vento, aquiete-se. O vento parou. Aí ele olha para o mar. Fica calminho. E aí eles ficaram admirados. Ele falou, quem é esse aí? Olha, sabe por que o Senhor faz isso? Para você aprender quem é o Senhor da sua vida. A sua experiência é para você saber que Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é o Senhor da sua vida. Ele tem controle sobre todas as coisas. Então, por que deixar que na nossa caminhada a gente seja tomado por palavras que vêm na nossa mente ou vêm de forma externa e entra na nossa audição e entra no nosso coração? É isso que esse texto vai nos mostrar. Então, nós precisamos confiar que Ele está conosco, amém? Esse foi o diferencial de Caleb. Olha o versículo 30. Ele não falou ali, subamos e tomamos posse? Esse foi o diferencial de Caleb. Eu creio que ele estava lembrando de tudo que o Senhor fez, o Deus fez na vida do povo de Israel. Eles vão tomar posse disso. Que história é essa que ficar com essa palavra? Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que agora também vai ter um diferencial na vida na vida de Josué. Deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem. No capítulo 14. Vamos acompanhar aqui. Se você tiver com a palavra hoje, você pode abrir no seu celular, que não está aqui na frente. Se você conseguir olhar na tela. Naquela noite, toda a comunidade, no versículo 1,
Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha o que aconteceu, que palavra maldita que desestabilizou toda a nação. Por isso a gente tem que ter cuidado com a palavra que a gente está colocando dentro da nossa casa, irmãos. Porque pode se desestabilizar o cônjuge e pode desestabilizar os filhos. Que a gente pensa que é filho não percebe as coisas. E está desestabilizando ele emocionalmente. Porque você está falando coisa, não, há uma desgraça, acabou, ai meu Deus do céu, aí o filho está vendo isso, entra um medo nele e ele começa a viver debaixo de um medo. Então a gente tem que ter cuidado. Aí ele diz, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse, quem dera tivesse morrido no Egito. Olha que loucura. Olha como o medo, a palavra nos leva para trás. Nos faz retornar a uma posição que Deus jamais quer que a gente retorne. A posição da falta de fé, de falta de confiança. A posição de um incrédulo. Um crente incrédulo. Melhor a gente ter voltado para o mundo. É melhor a gente ficar, deixa isso para lá, porque a gente tem que agora buscar a Deus, porque a gente tem que confiar, Senhor, se as coisas não estão acontecendo, se as notícias são ruins, se as portas não se abrem, que os currículos não estão sendo chamados, se eu não estou passando naquilo que eu preciso, então é melhor eu voltar para o mundo. É isso que esse povo estava falando. Era melhor ter voltado, morrido no Egito, ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Olha só. Por que Deus está nos levando a essa direção? Amado, se Deus estiver te levando para a direção, não é para a tua desgraça, é para a tua bênção. Amém. Por isso você tem que confiar. A confiança está aí. Eu não estou vendo, é por fé. A gente caminha por fé. A palavra de Deus diz que você dá o passo, mas quem dá a direção é o Senhor. Você levanta os pés para dar o passo, e parece que o passo vinha para cá, e Deus fala assim, não é para lá, vem para cá. E pá, fez acerto. Você nunca vai andar errado se estiver na direção de Deus. Então fica confiante, esse povo começou a colocar isso. Só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Olha o que estão falando, presta atenção, isso é importante. Na hora do medo, na hora da palavra negativa, eles começam a declarar coisas que não deveriam declarar. E a gente tem que trazer isso para os dias de hoje. Se a gente confia no Senhor, nós não podemos declarar coisas que vão nos prejudicar. Porque nós estamos liberando uma palavra no mundo espiritual. Amém, igreja? Amém. Veja aqui comigo. Então, a pessoa está liberando. Eles liberaram isso. Eles disseram assim, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram para os outros, escolheremos chefe e voltaremos para o Egito. Sabe o que eles estão falando? Vão matar Moisés. Porque como vai ter outro chefe se o chefe está lá? Eles estavam pensando já até acabar com Moisés. O negócio tornou sério. Eles disseram, vamos dar uma solução, vamos levantar outra pessoa e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade israelita, a terra, olha o que eles vão falar, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Olha que palavra! Ele comparou aquele gigante a pão. Vou colocar, mastigá-lo e vou devorá-los com o poder do Senhor. E aí disseram, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Ele está dizendo, quando a gente coloca confiança em Deus, mesmo diante de uma situação difícil, você está dizendo, isso não é nada diante de Deus que já me declarou a vitória. Deus já liberou a vitória para mim. Oh Deus! Aleluia! Deus já liberou. Ah, Senhor. Nessa hora eu vejo concordância. Eu vejo concordância aqui.
Essa confiança aqui, deixa eu ver onde aqui que eu anotei, Mateus. Eu, quando estava lendo essa passagem, eu vi concordância, eu fui buscar, eu falei, será que Josué falou? A Bíblia não mostra que Josué falou. A Bíblia mostra que eles falaram. Mas como duas pessoas, eu fiquei pensando, como duas pessoas vão falar a mesma coisa no mesmo tempo igualzinhas? Não dá. Concorda comigo? Se eu pegar o Ala aqui, Ala, vamos falar, vamos liberar uma palavra para o povo aqui. Aí, o Senhor te abençoe, Deus é contigo. Liberou a palavra, mas não dá, não combinou, não está escrito. Então aquilo não era escrito. Então eu entendo o seguinte, quando Caleb começou a falar, Josué, é isso mesmo! Essa é a palavra. Eu concordo com o Caleb. Eu estou com você, Caleb. Deus é conosco. Esses gigantes vão ser como pão na nossa boca, Caleb. Deus é conosco, Caleb. E eles foram se concordando. E na concordância, se concordarem aqui na terra, o céu se move. Orebaxalamai. Os céus se movem. Eu entendo isso. Por isso precisa ter concordância. Por isso você precisa andar com pessoa que concorde com você. Se não concordar, pega ele e fala, ajoelha aí comigo. Vamos orar. Vamos entrar em concordância aqui. Irmão, sabe o que está errando a gente, cristãos? Pessoas que são filhos de Deus, sabe onde nós estamos errando? Que a gente está deixando a coisa passar. A gente não está sendo mais crente. A gente não está usando mais a prática. A gente tem medo de falar isso. Esses homens estavam querendo matá-los também, apedrejá-los. Quando eles falaram isso, o povo se levantou. Irmão, não tenha medo de nada, porque o Senhor é contigo. Fala, vamos orar. Se você não crê, eu creio. Eu vou continuar confiando no Senhor. Você tem que usar essa palavra. Então Josué ou Caleb, a palavra de Deus diz que eles falaram juntos. E eu entendo isso, um foi concordando com o outro. Foi dizendo, o Senhor de Israel conosco. Deus fez no passado, vai fazer agora. Eu creio que quando, não sei se foi Josué, se foi Caleb, esses caras vão ser que nem pão na boca. Eu acho que o outro, um que falou, o outro já estava assim. Já estava profetizando, já estava fazendo ato profético. Vai ser mastigado. Irmão, porque tem que ser assim. Parece uma brincadeira, mas não é, é determinação. Então você tem que chegar, às vezes, para o seu cônjuge e dizer, o que está havendo? Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, há uma promessa para entrarmos em Canaã, e nós vamos entrar. Declara, homem, declara, mulher. Por que está calado? Irmão, a gente está calado em casa, deixando que a palavra entre e comece a fechar o nosso céu. Ah, mas ele não crê, mas você não crê, mas eu creio. Irmão, bota a posição, foi esse. Irmão, não foi fácil não. Olha, a palavra de Deus diz que a coisa ficou feia. A coisa ficou feia, a ponto de Deus teve que intervir. Mas não fica preocupado se a coisa ficar feia não, Deus é contigo. A coisa vai ficar bonita, diz para o seu irmão, vai ficar bonita. Vai ficar bonita. Quem entrou? E aí a palavra de Deus diz que Deus não permite que pessoas acima de 20 anos, daquela geração, fora Josué e Caleb, entrem nessa terra. Aquilo que eles profetizaram, olha só, por causa dessa palavra maligna, eles profetizaram, aconteceu. Eles ficaram ali, mortos no deserto. Seria melhor ter morrido aqui. Vão morrer aí. Porque foi uma palavra que eles liberaram, não foi Deus. Por causa de não ter lembrado dos feitos de Deus. Deus ia dar um jeito total, mas Moisés mais uma vez falou com Deus. Disse, eu perdoo, mas eles não vão entrar na terra. Esses 10 e mais toda a geração acima de 20 anos. Só a nova geração vai entrar. Junto com Josué e Caleb. Amado, preste atenção, quando você usa a palavra certa, pode o tempo passar, mas a bênção você vai chegar nas tuas mãos. Vai chegar nas tuas mãos. Então Josué e Caleb entraram, conseguiram entrar. Né? Olha o versículo 14, versículo 4. Porém o meu servo Caleb, conquanto nele houve. 14, 24.
Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve os seus descendentes e herdarão. Irmãos, usa a palavra certa, tem um espírito excelente, o Espírito Santo está aí com você. Use a palavra de Deus e você vai, ainda esse ano, contar o teu testemunho. E eu não falo isso para agradar. Eu falo isso baseado no que Deus falou nesse lugar. Isso falou muito ao meu espírito. Deus disse, começou um novo tempo, agora. E Deus falou, começou hoje, naquele dia de hoje. Hoje começa um novo tempo nesse lugar. E eu tenho visto um mover. Esse mover vai te alcançar, se você tomar posse em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Então, porque eles entraram? Porque confiaram no caráter de Deus. Confiaram no Senhor. Confiaram. Não olharam para as circunstâncias. Um segundo momento. Não olharam para as circunstâncias. Não olhe para a circunstância. Aprenda isso hoje. Não olhe para a circunstância. Não olhe para os gigantes. Não olhe para as muralhas. Não olhe. Olhe para o Senhor. Amém? Mantiveram essa integridade, mesmo correndo risco. Eles correram risco aqui. A palavra de Deus diz que eles queriam apedrejar esse pessoal, queria apedrejá-los. Deus teve que intervir, mesmo correndo risco. Tipo assim, essa tua fé, quantos de nós já escutou isso? Nós estamos confiando no Senhor, é tua fé, né? Essa tua fé, você confia em Jesus. O pior é quando um cristão está falando isso. Você lê a Bíblia, né? Você fala que Jesus está fazendo, eu não estou vendo. Isso é para bater a gente. É isso que ele está falando. Olha, há tanta dificuldade que essas uvinhas não é nada diante da dificuldade. Rapaz, Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales. Deus é Deus de qualquer situação. E é isso que a igreja do Senhor precisa entender, principalmente a igreja da Tijuca. Amém, igreja? Amém. Aqueles que estão nos assistindo, que são a igreja do Senhor também, precisam entender isso. Mantenha-se. Cuidado com a palavra que tem chegado até você. Rejeite. Eu falei para você rejeitar. Rejeite a palavra negativa. Se apoie na promessa. Rejeite. Irmão falou, às vezes eu tenho ensinado aqui que às vezes não dá para falar, porque às vezes é o patrão que está falando, é uma pessoa estranha, e às vezes você não quer falar diretamente, mas aqui você tem que falar. No teu homem espiritual você tem que falar. Tem que usar o teu homem espiritual, a sua alma, para que o homem espiritual seja ativado pela fé e o Espírito Santo te ajude. Deu para entender? Eu vou usar entendimento, alma. Mas eu não vou usar a alma para atacar. Eu vou usar o meu homem espiritual que está ligado com o Espírito Santo. Que testifica que eu sou filho. E eu vou repreender em nome de Jesus aqui, ó. Eu falo, não aceito. Esse ano, essa semana, esse dia será o dia da minha bênção. Estou pedindo ao Senhor que hoje alguém seja curado para me contar daqui a pouco que foi curado. Irmão, vai chegar esse momento. Eu já peço ao Senhor que seja hoje. Quando você começar a sentir ossos estalando, quando você começar a sentir força nos seus ossos, quando você sentir que a dor de cabeça acabou, é porque Deus já começou esse processo aqui. E Ele vai começar. Ele vai agir em todas as áreas. Aí você vai dizer, é impossível, esse é um gigante muito grande. Que gigante? Que ideia é essa de gigante? Isso é uma muralha intransponível. Que muralha é essa aqui intransponível? O Senhor pode todas as coisas. E nós cristãos estamos botando a muralha. Mas hoje nós vamos gritar e dar o grito de vitória. As muralhas vão cair. Vem que o Josué não está em Jericó. Não é o texto não. É? Glória a Deus. Porque você tem que ter cuidado, porque a palavra negativa mata os nossos sonhos. Quantos sonhos foram roubados por causa de uma palavra negativa, irmãos? Também distorce a nossa autoimagem. Olha como eles olharam. Eles se viram o quê? Gafanhotos. Eles se viram com impossibilidades. Irmãos, pode ser que às vezes a gente está tentando alguma coisa, as coisas não deram certo naquele momento. Mas eu não vou me sentir gafanhoto por causa disso, não. Estão aqui comigo? Estão entendendo? Pode ser que há uma luta. Se você ver depois a história, houve lutas, houve guerras. Eles foram conquistando.
Não foi assim, ó, toma, é tudo seu. Não, eles foram conquistando com Josué lá na frente. Vão conquistar, depois de 40 anos. Mas o Senhor vai mostrando que a gente precisa, ó, ir vencendo cada etapa e acreditando naquilo que você está colocando aí no seu coração. Você tem que botar em prática. Ouvir a palavra, entender e não botar em prática, não dá resultado. Você tem que ouvir a palavra, entender e botar em prática. Botando em prática, o Senhor vai ser contigo. Amém? Então, aqui já estamos indo para o final. O que você deve fazer? Se as palavras ou situações tentarem abortar os teus sonhos, ou matar os teus sonhos, em algum momento, te trazendo transtorno à alma, a fim de roubar a tua fé, impedindo as promessas de Deus em sua vida, como você deve agir? Abra a tua boca, repreenda essas ações em nome de Jesus, declare a tua confiança em Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3, 22. Eu quero aqui para o final. Em Mateus 28, 20, a palavra de Deus diz que Jesus estaria conosco, não é isso? E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Quando a gente entra numa etapa da nossa vida, ou você esteja entrando, o Senhor não ficou, Ele não vai ficar dormindo, porque a experiência você já teve. Ele é um Deus que não tosqueneja. Fala, Ele não tosqueneja. Ali Ele dormiu para dar uma experiência aos discípulos. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Mas o nosso Deus não está dormindo no barquinho. Ele não tosqueneja. Ele está sentado no seu trono sublime, poderoso. Seu nome tem todo o poder. Tudo que Jesus fazia é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus modificou um pouco esse processo do nome dele ser glorificado, sabe como? Por causa da obediência de Jesus. Paulo fala aos Filipenses, por causa da obediência à morte e a obediência, Deus fez que o nome de Jesus fosse sobre todo o nome, e a esse nome, através do nome de Jesus, o nome do Pai será glorificado. Toda vez que nós confiamos em Jesus, Deus está sendo glorificado. Continue confiando no Senhor Jesus. Não perca a sua fé. Então, a palavra de Deus diz aqui que Jesus estará conosco todos os momentos. Ele vai estar com você. Pode ser que você já esteja no processo, já sentindo, já colocando o pé na terra. Outros já sentiram, eu já entrei na terra, pastor. Agora estou na luta, mas a vitória é minha. Outros já vão estar naquele momento de reconhecimento. Vai ser que você esteja no reconhecimento, já olhando as situações, já está próximo. Eu já estou vendo como tem que fazer, as estratégias, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que melhorar. Porque quando o Senhor dá essas estratégias, Ele está dizendo assim, como vocês precisam entrar nessa terra? Estão aqui comigo, amados? Como vocês precisam? Esse reconhecimento assim, como eu preciso entrar na terra? Eu preciso estar preparado. Jesus não vai fazer, Deus não vai, agora na pessoa de Jesus, fazer coisas para nós se nós não nos prepararmos. Eu me lembrei aqui rapidamente, e só dar esse parêntese, eu lembrei de José. José, Deus teve que preparar José para colocar ele na terra de Canaã dele. Mas pastor, ele estava no Egito, não? Você entendeu a terra de Canaã aqui? Para ele entrar na terra de Canaã, para ele teve que ser preparado. Então, esse era o reconhecimento. Ele foi reconhecimento, ele aprendeu gestões, e foi aprendendo, gestão de pessoas, gestões de negócio, e aí quando chegou a hora dele, quando o faraó falou, você é o cara. Aí imagina, ele fala, mas eu não sei nem cuidar de pessoas. Então, você falou até bonito, mas não fica. Sabe por que o Senhor quer que você tenha reconhecimento? Porque Ele está te preparando. Quando ele chega no momento do reconhecimento, Ele espera que você já se sinta preparado. Está aqui comigo? Quando Deus falou para Moisés, chegou a hora, eu dou a terra. O povo já está preparado. Eles já passaram experiência, eles reclamaram um pouquinho. Reclamaram. Mas eu dei experiência a eles, mas eu acredito que agora eles vão. Né? Rapaz, já pensou um Deus que investe em você? As pessoas não gostam dessa palavra, havia até uma música, invista em mim, Senhor, é da Zona Sul, né? É mais ou menos isso. E as pessoas não gostavam dessa coisa porque pensavam que investir
era dinheiro. Não, investir é tempo. Deus investe tempo em você para que você chegue no momento, você possa dizer, eu estou preparado. E eu espero que você fale para o Senhor hoje, Senhor, já estou preparado, quero entrar na terra. E a palavra de Deus mostra aqui que assim, né, a gente precisa entender. O que aconteceu para nós finalizarmos? Aconteceu algo, deixa eu pegar só o texto aqui. Em Josué 14, deixa eu ver aqui, 6, deixa eu ver se é o 6. Não, deixa eu ver aqui. Caleb, né? Ah, tá aqui. Deixa eu pegar aqui, que é mais à frente, eu não anotei, mas não tem problema, mas eu vou falar. Eu anotei 14, mas não anotei o texto que eu queria. Acontece o fato, é que lá na frente, eles já haviam vencido, está em Josué, não está em Números, lembrei, é Josué. Abri certinho. Eu tinha estudado ele, só não tinha anotado. Josué 14 vai mostrar o que acontece com aquele que confiou. Irmãos, Caleb e Josué teve que esperar, presta atenção agora aqui, para nós podermos concluir. Caleb e Josué teve que esperar 40 anos para poder pegar a bênção deles. Houve um tempo, mas a palavra de Deus diz, há tempo para todas as coisas, não é isso? Apenas que eles não provocaram esse tempo, mas tiveram que passar porque eles estavam junto com aquele povo. Olha o perigo, tem que abrir isso, vem a palavra, eu tenho que falar. Olha o perigo de você estar do lado de alguém que não está concordando com as coisas. Atrapalha o tempo da bênção. Vou voltar, porque isso Deus me liberou agora essa palavra. Olha o perigo de estar ao lado de pessoas que não estão na mesma visão. Tu não está no mesmo propósito. Eles atrapalham o tempo da conquista. Por eles estarem junto àqueles 10 homens que falaram negativamente, contaminaram o povo, eles tiveram que, mesmo sabendo que iam entrar na terra prometida, eles tiveram que esperar 40 anos. Aí eu fiquei pensando, aquela criança que nasceu naquele período, preste atenção, eu fiquei imaginando uma criança, a gente apresentou uma criança aqui com menos de 1 ano, eu não sei, né? 6 meses. Aí imagina uma criança que nem a Maria Alice, 6 meses, aí Josué se mira nela. Ela fez 1 ano de aniversário. Faltam 39. Já parou para pensar nisso? Faltam 39 anos para eu poder receber a bênção. Porque Deus falou que era 40. Você já parou para pensar nisso? Foi isso que eu comecei a pensar. Aí a criança fez 10 anos. Parabéns para você. Faltam 30 anos ainda. A criança fez 30 anos. Agora já um senhor. Faltam 10, é muito tempo, gente. Mas ele ficou firme. Ele ficou confiante. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Pastor, você está dizendo que vai demorar 40 anos. Não, estou dizendo que há um tempo de espera, mas fica firme. Pode ser um dia, pode ser 6 meses, pode ser até 1 ano, mas fica firme. Aquele homem esperou 40 meses. E aí ele vai, 40 anos, desculpe, 40 anos. E aí ele vai ler aqui, vamos ler para nós fecharmos. Vamos ler essa passagem. Do 6, Josué 6 ao 14. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse, você sabe, olha, isso já o tempo já passou, aí você vai entender no texto. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me em Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu estava com 40 anos. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Levaram aquela bagagem que eu falei. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Olha a importância de estarmos fiel à palavra de Deus, a confiarmos. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo. Outra coisa, Deus vai te manter vivo. Fala para o Senhor, você vai ter saúde, você vai ter força, você vai estar vivo. Não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Aleluia, onde eu parei?
No 10, né? Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Quer dizer, ele tinha 40. 40 anos se passaram, ainda teve que esperar mais 5. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Deus vai manter o teu vigor, a tua força, a tua disposição. Confia. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, olha a palavra dele, 85 anos. Oh, Jesus, que eu chego assim. 85 anos, ele disse assim, ó, mas o Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. Sabe o que ele está falando? Eu vou lutar contra esse Enaquim com 85 anos, porque eu estou com força, estou com vigor, estou com disposição, ainda tenho músculo, mas não estou garantido. Se o Senhor estiver comigo, eu vou vencer. Ele está comigo, eu confiei. Senhor, amados, creia. Você não está no Senhor? Você não confia no Senhor? Pode ter passado um ano e você está na luta, mas está chegando. Fala para o seu irmão, já está chegando a bênção. Está chegando. O tempo da derrota acabou. O tempo da palavra mentirosa, a palavra que nos traz desânimo, já foi tirada do nosso caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quereseu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Irmão, a bênção é tão grande que ela vai atingir nossos filhos, nossos netos e toda nossos herdeiros e nossa herança. Aí vai ser assim. Deus só quer que você confie. Em nome de Jesus. Tome posse disso, né? Tome posse disso. Tome posse disso. Tenha entendimento da situação. Confie no Senhor e tome posse da promessa. Tem entendimento dessa situação que está passando. Cuidado. Concluindo agora. Cuidado. Cuidado. E o tema hoje é, deixa eu pegar aqui. Confie e tome posse da promessa. Então cuidado. Eu vou estar atento. Que palavra tem chegado a mim? É a palavra que levanta. Ah, pastor, o senhor sempre vai ouvir palavras boas? Às vezes não. Mas eu não vou tomar palavra ruim para mim, é isso. Notícia ruim eu vou ouvir toda hora. Mas eu não vou ficar tomando para o meu coração. Eu vou confiar. Então, cuidado com as palavras. Mude a situação com a tua palavra. Não concorde. Não entre em concordância para agradar. Para com esse negócio de ficar agradando. As pessoas querem sempre ficar agradando. Para com isso, irmão. Às vezes é preciso falar não. Às vezes é preciso contrariar. Se a palavra está negativa, você tem que falar. Eu não aceito. Eu falei para o irmão aqui, eu repeti o que eu dentro de quem estava passando. Eu falei, por que você não falou? Por que você não falou? Porque um dia eu lembrei o que vocês já sabem. Um dia quando alguém entrou lá na minha loja, estava passando por um deserto, e falou lá na bancada da minha loja, e falou que aquela loja está dificuldade, que está tudo demorando. Eu senti que aquela palavra... Eu abri minha boca, estava sentado no computador fazendo uma arte. Não é arte de bagunça, não, arte de computação. Estava fazendo uma arte, né? Que eu era designer. Aí eu virei assim, eu estava sentado, a coisa assim, eu lembro que estava sentado aqui para a parede no computador. Eu virei assim, está repreendida a tua palavra em nome de Jesus. Estava cheio de gente na loja. Eu não quis nem saber como eu ia aceitar que aquela palavra entrasse no meu coração. Eu já estava numa luta tremenda, ainda vai vir a palavra. Irmão, no problema não é luta. Eles estavam em luta, eles tinham que conquistar. Mas Josué e Caleb disse, não aceitamos, tomamos posse, subamos. Quando os dois falaram, o outro foi, eu estou com você, Josué. É isso que a gente precisa, gente que nos levante. Gente que joga a gente para cima. Ele disse, o Senhor é contigo. E se precisar, eu estou aqui para orar, para te ajudar, para ver para você. É isso que Josué falou, Caleb falou. E por causa disso, Josué fechou toda a etapa dele.
Ao ponto que quando chegou na velhice dele, ele disse assim: eu e a minha casa, herança, serviremos ao Senhor. E Caleb tomou posse da terra que ele pisou. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus falou ao meu coração, para entregar para a igreja. Para de ouvir as más notícias, as coisas que estão dizendo que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai entrar na terra prometida. Você vai se alegrar. E o nome do Senhor será exaltado nesse lugar. Em nome de Jesus. Quero chamar os levitas. Oh Deus.